Bom, boa tarde a todos. Também emocionado e contente, felicíssimo desse êxito de 2 anos de trabalho, como mencionou Marli. Eu queria repetir os agradecimentos dela, iniciando por ela mesma. Muito obrigada, Marli, que por tantos anos me comentava esse desejo que ela tinha de escrever um livro sobre poética e acabou nos convidando para que escrevêssemos com ela. Agradeço também ao Polican, poeta, nosso amigo, agradeço ao Bertoche, o Gustavo, que escreveu também lindamente, e aos colegas da empreitada, né? E também a nossa editora, Multifoco. Bom, dito isso, então, eu tenho 3 capítulos no livro. O primeiro se intitula Uma Vida em Obra. É o primeiro capítulo também do livro, inaugura os capítulos do livro, e aqui eu inicio citando um poeta, um filósofo, que é Nietzsche, que diz que toda grande filosofia é a autoconfissão de um autor. Confirmando, então, o que diz Nietzsche, eu intuí na poética do imaginário cósmico, quando Bachelard escreve sobre os 4 elementos cósmicos, iniciando em 1938 com a psicanálise do fogo, eu intuí esse percurso dinâmico de transformação, de aproximação ao nosso próprio self. E cito Bachelard na Poética do Devaneio, ele diz que o escritor nos fala de nós mesmos através de suas imagens, e nos fala de nós mesmos enquanto subjetividades mutantes. Então, isso faz parte o tempo todo, esse dinamismo de mutação é parte integrante de toda a poética de Bachelard. Bachelard percorre, então, as imagens dos elementos como um itinerário íntimo, e assim descobre e afirma a ambiguidade de sua alma, entrando em si mesmo, através dessas imagens que ele coleciona ao longo de muitos anos, sobre os elementos, imagens de poetas que ele lia, de escritores que ele lia, ele foi selecionando e dividindo, e lança 5 livros depois sobre os 4 elementos cósmicos, dedicando 2 livros ao elemento terra. Ele descobre, assim, nesse percurso de interiorização, a ambiguidade da própria alma, e deixa, nesses 5 volumes, o rastro dessa aventura, para que seu leitor possa também percorrer o mesmo caminho, com êxitos absolutamente pessoais. Cada um vai encontrar uma coisa de si, cada um vai se redescobrir nesse processo. Mas ele deixa esse legado ao autor, que é a coleção de obras cósmicas, né, sobre os elementos primordiais. É a coleção que constitui um compêndio, portanto, de arte terapêutica, porque nos ensina a superação, a retomada e a ascensão. São todos termos que Bachelard estuda aprofundadamente. Na fusão sempre de dinamismo e metamorfose, que é o clou, é o eixo do dinamismo, do imaginário bachelardiano, da arte poética. Assim, é através de polarizações interiores, de razão e imaginação, masculino e feminino, yin e yang, que ele alcança, cito Bachelard na Poética do Devaneio, ele alcança a consciência tranquila de minha dupla natureza finalmente reconhecida e afirmada. Isso nas palavras dele. Ok, então esse foi... Eu ressalto os argumentos escolhidos assim para fazer essa breve sobrevoada, né, nos 3 capítulos, porque, obviamente, a leitura reserva surpresas. Meu segundo capítulo é o 6º do livro e se intitula, como Marli antecipou, Dinamismo e Metamorfose na Poética da Ambiguidade. Aqui eu tento mostrar na filosofia de Bachelard uma filosofia, no pensamento de Bachelard, uma filosofia de polaridades, uma ratio binária como lógica experimental incerta e irreverente, já que Bachelard mesmo compreende o ser e a realidade segundo um eixo de contrariedades, de dicotomias, de ambiguidades e de paradoxos. Esse é o componente, são os elementos que compõem o pensar, o raciocínio bachelardiano, que sempre nos surpreende a cada página. Ressalto também nesse capítulo a revolução copernicana que Bachelard funda na estética, transferindo o foco da atenção da obra externa para a interioridade do fruidor do evento estético. Então, o que realmente interessa é a comoção que acontece
dentro do espectador da obra de arte. Obra de arte em amplo sentido, né? Leitura de poesia, teatro, performance, pintura, escultura, tudo. O que interessa é a comoção daquele que se predispõe ao impacto, ao encontro estético com a arte, em geral. Assim, nessa mudança do foco de atenção da obra externa para a interioridade que ele funda sua crítica estético-emotiva, numa segunda leitura. O fundamento dessa crítica nova que ele cria é a segunda leitura, uma leitura mais atenciosa, solitária, uma leitura em profundidade, uma leitura em estado de ânima, como ele mesmo diz. É nesse âmbito crítico, portanto, que o devaneio afirma o fundamento andrógeno da alma, porque reconcilia antagonismos dualistas de imagens e juízos que inovam pensamentos e saberes. Isso tudo, já que a existência imaginária admite em si mesma, admite a simultaneidade de qualidades opostas. No instante poético, antíteses formam uma harmonia de contrário. E sabem por quê? Porque Bachelard diz claramente porque o instante é andrógeno. Por isso que no instante poético se dá essa harmonização de contrariedades. A razão, então, apaixonada exprime o ímpeto de uma verticalidade ascendente que salta de alturas e mergulha em profundidades. O professor Libis, de Dijon, mostra a esse propósito, na dialética da chama, ele nos mostra uma descida que nos eleva, uma descida sem queda. Achei isso muito interessante no texto do professor Libis. E o terceiro e último capítulo meu do livro é o 8º no livro e se intitula O Devaneio da Chama e Mitos do Fogo. O 8º capítulo, eu não sei aonde interrompeu, mas eu estava dizendo que foi a consciência de não ter podido sonhar profundamente o fogo. No primeiro livro dele, dedicado aos elementos, em 1938, A Psicanálise do Fogo, que conduz Bachelard de volta ao fogo ao final de sua vida. Quando ele escreve os 2 volumes, a Chama da Vela e os Fragmentos de uma Poética do Fogo, editados póstumos pela filha, filósofa também. Então, é como uma derradeira fogueira de si, em soma, essa volta ao fogo, né? No último ano da vida. Em 62, ele é lançado a Chama de uma Vela. Nas figuras de Prometeu, Empédocles e Fênix, 3 personagens ígneos, personagens do fogo, que ele trata nos fragmentos, ele sauda, então, Bachelard sauda essa dívida com o devaneio incandescente, pois destino do sonhador de imagens é a chama que arde em cima, destruindo-se embaixo para iluminar, para fazer-se luz, para transformar-se em luz. Então, existe na chama essa dialética de destruição e afirmação de si renovada, se renova em luz a chama. A chama é, então, portanto, metáfora dessa consciência renovada, de uma consciência renascida. Nos fragmentos, o progresso humano desobediente e fulgurante se renova como fusão com o cosmos. É aqui que a gente vê a importância do salto do filósofo Empédocles, da Antiguidade, no vulcão Etna, na cidade de Catânia, na Sicília, onde Marli foi, ainda bem que foi acompanhada, porque tinha um perigo que ela chegando ali no cratere, que ela pulasse junto com Empédocles, mas devem ter segurado ela e ela aguentou firme. Depois, no mesmo volume, nos fragmentos, a Bachelard comenta 3 fragmentos da Poética do Fogo de Bachelard, que ele comenta o fracasso, segundo ele, de 4 poetas que tentaram descrever esse salto de Empédocles. Os poetas são Goethe, Arnold, Hölderlin e Nietzsche. Os 4 publicaram livros sobre o salto, e ele diz que fracassaram porque buscaram a causalidade psicológica. Ao contrário, somente, diz Bachelard, a causalidade lírica pode promover a efetiva adesão à imagem poética, e somente essa adesão consegue esclarecer e revelar o poema. Então, isso vai ser importante para a gente daqui a pouco. Esse fato aqui, esse comentário do Bachelard, porque o imaginário, então, é
essa chama dinâmica de transmutação que, através dos mecanismos fenomenológicos da ressonância e da repercussão, ressonância e retentissement, termos bachelardianos, que esses termos que atuam uma verdadeira reviravolta no ser do leitor, é o que ele diz, né? Então, dito isso, essa dinâmica de transmutação atua no ser do leitor através dos dois mecanismos que ele indica, de ressonância e repercussão da imagem. Através desses mecanismos fenomenológicos que o leitor consegue captar a imagem poética no momento em que ela surge na mente do poeta, de seu criador, e a faz sua, transformando-se junto com ela, transforma a imagem, renova essa imagem que ele colheu na mente do poeta no momento de novidade e se transforma ao mesmo tempo, transformando a imagem. Então é o significado um pouco de um enigma bachelardiano por mim durante anos, lá no volume de 38, na Psicanálise do Fogo, quando ele dizia, deixando a pulga atrás da minha orelhinha, ele dizia: o segredo dessa energia mutante, que é um pouco o eixo principal de todo o dinamismo do imaginário, o segredo dessa energia mutante, diz Bachelard, está na região da metáfora de metáfora. Então, eu tinha ali um sentido, um sentimento de que isso ia esclarecer alguma coisa, que eu levei anos no final para conseguir, quando estoura o clique, e o clique estourou agora nesse livro, desse livro aqui com os colegas, porque essa região da metáfora de metáfora é onde nós sonhamos e transformamos imagens já sonhadas e transformadas pelo seu criador, pelo poeta que cria a imagem. Então é nesse mecanismo fenomenológico importante, fundamental na poética de Bachelard, quando através da ressonância e da repercussão eu colho, né, eu consigo colher a imagem no momento que ela surge na mente do poeta e me transformo junto com ela, fazendo a minha, é o momento de comoção da poética, é aí que se dá o verdadeiro dinamismo de transformação do imaginário, que explica um pouco tudo. Dizendo isso, em suma, eu revi os 3 capítulos, e agora eu queria concluir, se vocês permitirem, e por favor permitam, porque foi uma descoberta, mesmo eu concluo indicando no simbolismo alquímico, fundamental para Bachelard também, no meu primeiro volume, aqui no Conhecimento e Devaneio, Androginia da Alma, tem bastante coisa sobre a alquimia, porque é um dos fundamentos do imaginário de Bachelard. É metáfora dessa transformação de si, na superação e na criação desse mais que humano que Bachelard canta. Isso tudo metaforicamente existe na alquimia. Então, eu concluo indicando o simbolismo alquímico, no simbolismo alquímico, a metáfora desse dinamismo de transformação que atua na rêverie, no devaneio bachelardiano, na doutrina do imaginário de Bachelard. Por quê? Porque um casal de amigos que tem em Milão, ele professor, olha aí, tá aí o livro, tá vendo? Ele professor acadêmico e ela crítica literária, 2 velhos amigos, inclusive ele já esteve aqui a convite de Marli, fazendo palestra para nós na UERJ, me convidaram, eles fundaram um grupo de estudos em Milão que se intitula Philo, e é um grupo que reúne psicanalistas, psicólogos, filósofos. É um cruzamento entre o conhecimento da mente, a psicanálise e a psicologia com a filosofia. Então, ele é um centro formador, eles formam. E iam fazer uma live de lançamento desse último volume. Aí participei da live, o livro é esse aí, que o Gabriel mostrou, se intitula Jung, la metáfora viva da alquimia, aonde se descreve como Jung vê na psicoterapia sua própria de individuação uma metáfora precisa da alquimia, exatamente como Bachelard, que cita muito a alquimia como metáfora do devaneio cósmico, do devaneio do imaginário. Então, é praticamente um percurso do conhecimento à completude da psique. Se trata-se de moldar a própria alma para tornar-se si mesmo. Tornar-se si mesmo, tem o psicólogo James Hillman, da Escola de Palo Alto, na Califórnia, escreveu livros importantes sobre esse fazer alma, construir uma alma para si, né? Em termos metafóricos e simbólicos, é exatamente o que Bachelard diz, a gente vai ver agora. O mistério alquímico
da grande obra, portanto, a construção dessa Magnum Opus, se revela como metáfora de transformação e de regeneração. É uma espécie de ajuste do conhecimento que renova a alma e desperta a consciência. Trata-se de realizar o ouro filosófico, que significa conseguir ler o simbolismo metafórico da realidade, porque a realidade, o real, não possui um só significado. E é exatamente nessa plurissignificatividade do real que o devaneio simbólico se torna a afirmação de novas realidades e de novas identidades. Portanto, está aí, em soma, esclarecido um pouco com a alquimia, o que Bachelard diz do imaginário, nessa construção de novas, essa transformação que acontece conosco, renovando as imagens que a gente colhe no momento da comoção poética. A grande obra alquímica, portanto, se realiza em 3 fases, a nigredo, albedo e rubedo, que traduz o simbolismo, essas 3 fases traduzem, em sua completude, o simbolismo da reinterpretação da realidade e de si mesmo e de nós mesmos, a qual me referi agora antes. Então, isso tudo se transforma em imagem de uma plena realização de si. Trata-se realmente da grande obra em negro, em branco e em vermelho. Eis aí o link com a região de metáforas, que, segundo Bachelard, esconde o segredo do dinamismo do imaginário. Ao sonharmos imagens já sonhadas, o imaginário mesmo nos renova. Então, renovando as imagens, a gente renova nós mesmos. E o último estágio da obra alquímica, da grande ópera alquímica, é a iluminação em si. É quando tal criação de novos valores representa a autorrealização, como superação e redressement, um outro termo bachelardiano, que é quando nos reerguemos, né? Nos reinterpretamos e nos reerguemos. Em liberdade, portanto, me reinterpreto e me reergo. Essa é a construção da alma, é fazer-se alma, a qual James Hillman se refere muito em seus volumes. A si mesma, reúne minha vida à arte, a arte de me remodelar, a arte de me recriar ex novo, sempre. Façamos, portanto, de nós mesmos, caros amigos, obras de arte, não tem outra saída. Obrigado.